Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que acompanham os nossos trabalhos através da TV Assembleia, Deus seja louvado. Senhor presidente, na semana passada nós protocolamos 5 indicações referentes à acessibilidade na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhoras e senhores, nós temos na Assembleia Legislativa a Casa do Povo. Como Casa do Povo, nós temos que dar acesso e ter acesso de todos os representantes da nossa sociedade. Na semana passada recebemos a visita do Conselho de Pessoas com Deficiência. E, na oportunidade, nós percorremos as instalações da Assembleia Legislativa e constatamos que nós temos deficiência na acessibilidade para as pessoas com deficiência. Nós temos muitas carências e fizemos as solicitações. Dentre elas, efetuar o rebaixamento de calçadas a fim de garantir a acessibilidade. Então, desde acesso, desde a entrada da Assembleia Legislativa, a percorrer os pavilhões e os gabinetes, nós temos uma dificuldade, e principalmente nessas calçadas. Então, algo tão simples, algo tão fácil de se resolver, que é fazer o rebaixamento dessas calçadas, principalmente para os cadeirantes. Nós solicitamos também implantação em braille e em fonte ampliada as placas de identificação com o nome dos deputados nas portas dos gabinetes, objetivando assim inclusão e acessibilidade. Deputada Andréia Murá, para nós que temos todas as nossas capacidades efetivamente acentuadas, não temos nenhum tipo de deficiência. Para muitos de nós, talvez achamos banal e achamos besteira, mas para uma pessoa com deficiência, para um deficiente visual, ele não consegue chegar ao seu gabinete, ele não consegue identificar os demais gabinetes, e ele tem que chegar aos gabinetes perguntando, se informando. Então, um ato tão simples que é colocar a identificação através de braille para que as pessoas com deficiência visual elas possam identificar os nossos gabinetes. É algo tão simples, é algo tão banal, mas ao mesmo tempo também dá à pessoa com deficiência visual a sua dignidade. Para nós pode parecer simples o ato de colocar em braille na porta dos gabinetes para que o deficiente visual possa identificar os gabinetes, possa nos visitar. Mas para eles é muito mais do que isso. Para eles é um respeito, é saber que a Casa do Povo, saber que a Assembleia Legislativa tem essa identificação, tem esse respeito para com as pessoas com deficiência. Nós solicitamos também implantar a sinalização das rotas acessíveis que já existem na Assembleia. Implantar as rotas acessíveis nos locais que não temos, principalmente na parte de trás de estacionamento e na parte da frente. Nós temos essas rotas acessíveis, quem nunca observou isso, na entrada da Assembleia Legislativa, logo no início, tem uma rota à esquerda. Só que essas rotas não são sinalizadas. E essas sinalizações ou essas considerações são feitas pelo gabinete militar ou por quem está na frente da Assembleia Legislativa. Então, a necessidade dessa sinalização, dessa orientação, para que as pessoas com deficiência, e principalmente os deficientes visuais, os cadeirantes, eles tenham esse contato logo no início, logo na chegada da Assembleia Legislativa, para que eles possam ter também esse contato e esse acesso melhorado na sede da Casa do Povo. Uma outra observação, e no dia da leitura das proposições, causou até estranheza para alguns parlamentares, nós solicitamos também a manutenção e a limpeza dos elevadores, que dá acesso aos gabinetes. Não os elevadores dos parlamentares, não os elevadores convencionais, que dão acesso na parte principal da Assembleia Legislativa, mas os elevadores para pessoas com deficiência. Inclusive, eu fui pessoalmente andar nesses elevadores, deputado Júnior Verde, e é um barulho ensurdecedor com as engrenagens, a falta de manutenção, a falta de limpeza, e tanto na descida como na subida eu utilizei
o elevador e na subida mais ainda, um barulho ensurdecedor das engrenagens, quase como se aquilo fosse cair. Então, algo realmente estranho aos ouvidos e para quem está também se utilizando do elevador, pessoas com deficiência, para chegar aos nossos gabinetes. E solicitamos também uma proposição na manhã de hoje, solicitando também a SMTT e a Prefeitura de São Luís uma mudança do semáforo um pouco mais para a esquerda, que esse semáforo que já é um pouco depois da Assembleia Legislativa, que esse semáforo ele possa ser colocado exatamente em frente à Assembleia Legislativa. Embora nós tenhamos uma saída, uma alça que dá acesso à avenida principal, Avenida Gerônimo de Albuquerque, mas então que a SMTT coloque um outro semáforo, um outro sinal, bem em frente à Assembleia Legislativa, porque, senhor presidente, as pessoas com deficiência que nos visitam, elas têm que se deslocar cerca de 200, 300 metros depois da Assembleia Legislativa, para se utilizar do semáforo, do sinal, para que somente eles possam atravessar e possam se conduzir para a Assembleia Legislativa. Nós solicitamos a mudança desse semáforo ou a implantação de outro semáforo em frente à Assembleia Legislativa e com a utilização também de um sinal sonoro, para que as pessoas com deficiência visual, elas possam utilizar esse sinal, esse semáforo, e possam também adentrar a Assembleia Legislativa. Nós aproveitamos, inclusive, para fazer a ressalva de um vídeo que tem circulado na internet, da dificuldade que é, caro jornalista Ricardo Santos, da acessibilidade dos cadeirantes nos ônibus de São Luís. Então, nós estávamos com um conselho de pessoas com deficiência, nós estávamos acompanhados de um cadeirante, nós estávamos com mais 4 deficientes visuais, e nós saímos da Assembleia Legislativa por volta de 13 horas, e fomos almoçar aqui nos boxes da SEASA. Senhoras e senhores, podem ter certeza que foi um dos dias mais educativos e de conhecimento durante esse mandato. Ao acompanhar esses 4 deficientes visuais e ao acompanhar um cadeirante no deslocamento da Assembleia Legislativa até a SEASA. Então, o desconforto, os obstáculos que são enfrentados no dia a dia pelas pessoas com deficiência. E, senhoras e senhores, podem ter certeza que eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade. No meu espaço, no espaço que eu fundei, no espaço que eu dirijo nos últimos 20 anos, que é o curso Wellington, um curso preparatório para concursos públicos, nós temos também feito as nossas adaptações. As adaptações de banheiro, de salas de aula, de acesso. Então, não somos dono da verdade, não somos dono da razão. Pelo contrário, nós também estamos passando por um processo de adaptação também, de atenção às pessoas com deficiência visual. Mas nós temos avançado e muito. Prova disso que nós temos muitos alunos, ex-alunos do curso Wellington, aprovados em concurso público, aprovados em vestibular. Nós temos o caso de um aluno deficiente visual aprovado no vestibular de Direito para a UEMA, no vestibular de Direito da UEMA. Então, a atenção que nós damos a pessoas com deficiência. Então, quero chamar a atenção das senhoras e senhores para a acessibilidade também na Assembleia Legislativa. Estivemos reunidos também com a diretoria de engenharia para que pudéssemos tratar dessa acessibilidade, conversar sobre essa acessibilidade e, na maneira do possível, fazer essas adaptações para que nós tenhamos uma melhor aproveitamento das instalações e também acessibilidade por parte das pessoas com deficiência. Então, continuando, os obstáculos, as dificuldades encontradas diariamente pelas pessoas com deficiência, nós podemos vislumbrar, podemos visualizar, constatar pessoalmente na nossa saída na quarta-feira da Assembleia e no almoçar na SEASA. E, dentre elas, a falta de calçada, nós tivemos que sair, ao sair da Assembleia, até próxima entrada da SEASA, um deslocamento pelo meio da rua, pelo meio da avenida. Então, nós temos uma carência muito grande na sociedade, como estava ressaltando
um vídeo que percorre as redes sociais de um cadeirante tentando pegar um ônibus, tentando embarcar no ônibus coletivo em São Luís, e ele faz um relato. Já se passaram mais de 11 ônibus e ele não conseguiu entrar. Muitos deles com os elevadores que não estão funcionando, outros não param, não dão atenção às pessoas com deficiência, aos cadeirantes, por se tornar um obstáculo, um trabalho a mais, uma dificuldade a mais. E muitos cadeirantes, muitas pessoas com deficiência em São Luís padecem, deputada Valéria Macedo, nas paradas de ônibus, padecem tentando embarcar num transporte coletivo, porque muitos deles, os elevadores não funcionam, estão quebrados, e muitos motoristas também insensíveis não param para as pessoas com deficiência. Então, eu que tinha para relatar no tempo do bloco. Senhor presidente, gostaria de ressaltar e solicitar a Vossa Excelência que me conceda o tempo da liderança, por gentileza. Tempo da liderança sem a parte. Deputado Eduardo Bright. Senhor presidente, senhoras e senhores, aproveito o tempo da liderança para fazer mais uma vez referência ao aniversário de São Luís. Então, ontem São Luís completou 403 anos, uma São Luís querida, amada por todos nós, onde temos a sede do Parlamento Estadual, a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, uma São Luís com uma população hospitaleira, uma população educada, uma população que recebe a todos nós de forma muito atenciosa. E ao completar 403 anos, cantada em verso e prosa, a nossa querida Ilha Magnética, a nossa querida Ilha do Amor, a nossa querida São Luís, contemplada por todos os ludovicenses, por todo o estado do Maranhão, ao receber muitos maranhenses de outras cidades que moram, que residem, que trabalham em São Luís, muitos outros brasileiros de outros estados que moram em São Luís, que moram na Ilha do Amor, que moram na nossa querida e belíssima São Luís. Mas uma São Luís também que tem muitas deficiências, muitas carências, muitas dificuldades. Ontem, no mesmo dia de aniversário de São Luís, é o dia de combate ao analfabetismo, Dia Internacional de Combate ao Analfabetismo. E aí nos remete também às carências que nós temos na Ilha do Amor, as carências que nós temos em São Luís, inclusive com o analfabetismo, as carências que nós temos em São Luís, com a grande quantidade de periferias, grande quantidade de favelas. Nós temos bem próximo ao centro, bem próximo ao Palácio do Governo, ao Palácio dos Leões, ao Palácio do Governo Municipal, nós temos palafitas, favelas, próximo à Ponte São Francisco, próximo ao bairro de São Francisco, próximo à Ilhinha. E muitas homenagens que foram feitas em São Luís, desde o governo do Estado, desde a Prefeitura de São Luís, a muitos parlamentares, faz referência a uma São Luís belíssima, a uma São Luís da área nobre, a uma São Luís das praias. E muitos de nós esquecemos de fazer referência a São Luís esquecida, a São Luís das periferias, a São Luís dos bairros pobres, a São Luís com as ruas esburacadas, a São Luís com a falta de atenção do poder público, a São Luís com a falta de creches, a São Luís com a falta de atendimento nos hospitais públicos, a São Luís com a falta de atenção nas escolas públicas, a São Luís com a falta de segurança pública. Uma São Luís que quer muito mais, senhoras e senhores. Uma São Luís que, infelizmente, ainda tem muito a melhorar. Infelizmente, uma São Luís que clama por socorro, que pede por socorro. Senhoras e senhores, se tiverem a oportunidade de visitar outras capitais do Nordeste, nós observamos o quanto e o quão nós temos deficiências, nós temos carências. E nós não estamos falando de uma cidade do interior do estado, nós estamos falando da capital do estado do Maranhão.
Estamos falando da capital do Maranhão. Então, a capital que merece muito mais atenção. Infelizmente, São Luís é administrada como uma cidade pequena. É administrada não como uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Uma cidade que tem necessidades no trânsito. Muitos de nós somos surpreendidos no trânsito de São Luís, senhoras e senhores, em horários de pico, de engarrafamentos. Mesmo no final de semana. Imaginem os senhoras e senhores que percorrem São Luís durante os horários de pico, por volta de 7 até 9 horas da manhã, de 11 até as 13 horas, das 17 até as 19 horas, nos horários de picos, nas principais avenidas. Então, São Luís tem muitas carências, São Luís tem muitas necessidades, São Luís tem necessidade de uma melhor atenção por parte da gestão pública municipal. São Luís necessita de respeito. A população de São Luís necessita de respeito. São Luís completa 403 anos. Parabéns a São Luís. Parabéns a todos os dovicenses. Parabéns a todos que foram abrigados, a todos que moram na querida São Luís. Mas atenção para nós, enquanto homens públicos, na atenção que temos que ter para com a nossa cidade, para com a gestão e a responsabilidade nossa também, de fiscalizar, de apontar caminhos, de apontar soluções. E é esse o nosso compromisso no parlamento, de fiscalizar, de apontar os erros, mas também de apontar caminhos, soluções, para que nós tenhamos a São Luís que os ludovicenses merecem, a São Luís respeitada e que nós devemos respeitar. Então cabe a todos nós. Senhoras e senhores, muito obrigado. Deus seja louvado, que Deus abençoe a todos.